Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Então, a cada sábado, a gente traz um novo tema aqui para a telinha para levar informação a você de casa que nos acompanha fielmente. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Bom, a alimentação desempenha um papel essencial na saúde geral de qualquer pessoa, inclusive da fertilidade. Uma dieta saudável pode aumentar as chances de engravidar e garantir uma gestação e parto saudáveis. Então, para aqueles que planejam ter filhos, é crucial começar a cuidar da alimentação o mais cedo possível, pois uma dieta adequada prepara o corpo para a gravidez e melhora as chances de concepção. Então, para nos ajudar a entender melhor sobre este tema, a gente convidou a nutricionista Anaíta Perdesoli, que é muito bem-vinda aqui conosco. Tudo bem, Anaíta? Tudo bom, seja bem-vinda. Renata, obrigada. Vamos sentar para a gente poder conversar sobre este assunto, levar orientação ao nosso público, né? E falar deste tema, porque realmente é bem curioso, né? O universo da alimentação, como que isso influencia na nossa qualidade de vida como um todo, né? Sim, muito, né? Porque quando a gente para pensar, é porque as pessoas não conseguem ver. Mas dentro do nosso corpo ocorre milhares de processos metabólicos e bioquímicos que são totalmente dependentes de nutrientes. Dos mais diversos, desde aqueles que a maioria já sabe, que é carboidrato, proteína, gordura, quanto também dos zinco, selênio, magnésio e vitaminas complexo B e por aí vai. Existe, num olhar da nutrição, uma idade certa para engravidar? O ideal é que essa gestação ocorra abaixo dos 35 anos, porque a partir dos 35 anos começa a aumentar as chances de síndromes e complicações de gestação e também começa a reduzir muito a fertilidade. O que a gente sabe, o que a ciência sabe desta relação entre alimentação e fertilidade? Nossa, Renata, muita coisa. Eu vou tentar sintetizar um pouquinho. Mas quando a gente pensa em uma gestação, a gente tem o gameta feminino, que é o óvulo, mas as pessoas conhecem muito com óvulo, e tem o gameta masculino, que é o espermatozoide. E aí é 50% de cada. Às vezes vai só a mulher, né, procurar o preparo para engravidar, mas é 50% de cada, o material genético e tudo. E aí eles se juntam e vai formar então ali um embrião. Para que exista qualidade, tanto no óvulo feminino quanto no óvulo masculino, eles precisam estar bem nutridos. Precisa ter nutrientes de qualidade e uma boa quantidade de nutrientes ali presente, cada um com suas especificidades. Precisa ter um ambiente controlado do sistema imunológico e inflamatório, porque tudo vai impactar no desenvolvimento ou não desse embrião. Mesmo que ele se desenvolva, se existe qualidade de material nutricional dentro desses gametas, a chance de gestação boa e fluida é muito maior e também a chance de reduzir doenças também é maior, né? É o que a gente chama de epigenética, porque eu não consigo mudar o DNA, mas através dos nutrientes, através da alimentação, do estilo de vida, eu consigo melhorar, eu consigo controlar até certo ponto a expressão de determinado gene, seja para doença, seja para saúde, é isso que a gente pensa. E se for pensar ali, né, nessa questão de a alimentação afetar essa fertilidade, uma alimentação que não tem qualidade, à base de industrializados e tudo mais, essa pessoa ela pode se tornar infértil também? Também pode se tornar, a gente chama de subfertilidade. É aquela pessoa que está tentando engravidar, não tem nada, não tem obstrução de trompa, produz os ossos, né, os folículos ali tudinho, mas a gestação não vai. E aí isso a gente entra na subfertilidade, que pode estar relacionado justamente ao estilo de vida, a deficiências nutricionais, que não são vistas muitas vezes, e aí acaba entrando ali nesse quadro e dificultando a gestação. E isso para os dois, como você já explicou, né? Tanto para o homem tem participação quanto dos para a dois. mulher. Às vezes não consegue ter gestação e a situação não está na mulher, está no homem.
mas ele produz o espermatozoide, fez o espermograma, está dentro do adequado, mas a qualidade do espermatozoide, a qualidade genética dele, que não é vista no espermograma, porque o espermograma é a foto dali do espermatozoide, não vê dentro dele, é outro exame para ver isso. Geralmente é um exame pago, caro, dificilmente solicitam, né? E não faz aqui, só faz em São Paulo, então tem essas limitações. E aí a questão está no homem e não na mulher. É um diagnóstico ainda difícil, um rastreio ainda difícil, já que leva-se em consideração que fez lá exames de fertilidade, da produção, tanto dos ovócitos quanto dos espermatozoides, e ali está normal e tudo mais. É um rastreio que aqui para a nossa região, você acha que ainda tem certa limitação por parte dos profissionais como um todo? Porque é um trabalho multidisciplinar, né? Envolve vários profissionais. Renata, é limitado talvez de recursos de exame, mas os básicos todos são feitos aqui. E se você tem o conhecimento para a área da fertilidade, não se torna difícil para você. Porque quando a gente vai fazendo a anamnese do paciente, conversando com ele, fazendo todas as identificações, o exame ele só me comprova aquilo que eu já identifiquei nas conversas, porque daí eu vou associando sinais, sintomas, estilos de vida e já vou entendendo o que está acontecendo ali. Tem uma listinha de alimentos para aquela pessoa que está em casa e de repente está sonhando, está planejando, deseja engravidar e que você diria assim, não, esses alimentos já tira da sua listinha, já começa a evitar porque não vão fazer bem para a sua saúde nem para essa gestação? Olha, eu falo sempre assim para os pacientes, tudo que você planta e colhe, você pode comer. Tudo que você cria e mata, você pode comer, né? Então, a nossa alimentação no geral, independente da fertilidade, pensar em engravidar ou não, tem que ser isso, né? Aí, que nem esses dias uma paciente perguntou pra mim, eu posso comer esse macarrão? Eu falei, a gente planta macarrão. Ela perguntou se podia trocar o macarrão pelo arroz sempre, né? A gente planta macarrão? Não. Mas a gente planta o arroz. Então, sempre não, mas de vez em quando você pode fazer uso. Então, tudo que é alimentos de verdade, frutas, verduras, é muito importante ter diariamente. E tudo que é industrializado, tudo que quando você olha no rótulo, tem mais de 5 ingredientes, tem vários nomes que você... Até a pronúncia é difícil, que não tem na tua casa, na prateleira, para tu fazer aquele alimento, todo aquele alimento que dura muito tempo na prateleira, esses a gente precisa evitar. Evitar para a vida, independente de qualquer coisa, evitar para a vida. Tem uma frase que é desembale menos e descasque mais. Né? Então, quanto mais a gente desembalar alimentos, melhor será a nossa saúde. E quanto maior o tempo de prateleira de um alimento, é menor o seu tempo de vida na Terra. Pesado, hein, Pesado. gente? Então, entenda um pouco mais sobre todos esses recursos que você tem disponível hoje na sua alimentação para uma gestação saudável, para ter mais qualidade de vida. Depois do intervalo, que é bem rapidinho, a gente volta já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando o quanto a alimentação pode ser um recurso de preparo para a sua gestação. A gente está recebendo a Anaíta Perdesoli, que é nutricionista, nos ajudando a entender como que esse processo ajuda na qualidade ali de uma gestação mais tranquila, porque sim, a alimentação também pode influenciar neste momento tão sonhado, tão desejado aí pelos papais, pelas mamães. Anaíta, você comentava no bloco anterior a questão ali de alimentos que podem, né, que são ideais, tanto numa rotina num geral de qualidade de vida. Mas se eu for pensar ali naquela pessoa que sempre teve hábitos ruins e quer de repente mudar para ter esse preparo, a gente tem ali um tempo mínimo ou um necessário para que de fato, de certa forma, eu consiga limpar o meu organismo? Existe isso? Isso vai depender muito de quanto essa pessoa está estragada, né? Vamos falar assim. São hábitos de uma vida toda, né? Hábitos de uma vida toda. Mas quando a gente pensa que estava tendo uma vida muito ruim, 1 ano, pelo menos, para a gente conseguir organizar a casa. 1 ano, pelo menos. Tem pacientes que às vezes demoram um pouquinho mais e tem pacientes que respondem super bem e menos de 1 ano é ok. Mas deixa eu falar, quando a gente pensa na mulher,
a mulher nasce com todos os folículos, que é o folículo que vai se romper, liberar o óvulo, que vai ser fecundado pelo espermatozoide. E 1 ano atrás foi recrutado o folículo que hoje, nesse ciclo, na data de hoje, está maduro para a fecundação. Então você pensa que 1 ano atrás ele foi recrutado e durante todo esse 1 ano ele veio sofrendo interferências do meio, né? Ali dentro do nosso corpo, tudinho. Essas interferências vão trazendo prejuízos genéticos, prejuízos nutricionais, tudo isso. Então, por isso que a gente pensa, principalmente para a mulher em 1 ano, minimamente 3 meses, mais 3 meses não significa que a gente vai deixar 100% ótimo. Eu falo 3 meses porque são 3 meses que demora para amadurecer esse folículo, tá? Então, é uma fase muito importante. E o homem, a cada 3 meses, ele tem espermatozoide novo. A cada 3 meses é mais fácil a vida do homem nesse sentido. Porém, também, dependendo de como ele estiver, talvez seja necessário 1 ano, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, para a gente desinflamar, organizar sistema imunológico, organizar valores nutricionais, para estar tudo assim o mais lindo possível, 100%, para poder conseguir otimizar o máximo que está ao nosso alcance essa gestação. Muito bom. Agora a gente vai conhecer uma história que pode ser inspiradora para quem está passando por problemas de infertilidade. Essa história ela mostra que com dedicação e apoio é possível sim superar as adversidades e alcançar então o sonho de ter um filho. A Gisele Vieira é mãe do pequeno Kalel. Em maio deste ano, compartilhamos aqui na telinha da SIC TV a sua história de superação. O bebê é fruto de muita oração, preparação física e emocional após a profunda dor de 2 gestações mal sucedidas. No Brasil, há muitas mulheres com dificuldades para engravidar. No caso da Gisele, ela sofreu 2 abortos retidos justamente por não ter tido um preparo. Já para a 3ª gestação, procurou profissionais e aqui está o Kalel com 4 meses e meio. Depois dessa segunda perda, nós fizemos essa investigação com a minha médica aqui de Porto Velho mesmo, né? E ela já observou algumas coisas que precisavam ser alteradas para a próxima tentativa. Paralelamente a isso, eu também comecei a consultar com uma médica de São Paulo, em princípio, né? Que viu exames, aí viu taxas, por exemplo, de alumínio, que precisava baixar e passava a suplementação. Só que depois, pela distância, apesar de ser online, né, existia uma dificuldade e aí foi quando eu conheci uma nutricionista, a Anaíta. A doutora Anaíta, ela é especialista nessa área da fertilidade e aí eu passei a ser acompanhada por ela nessa parte nutricional. Então, eu tinha um acompanhamento médico, nutricional e em relação à atividade física, só depois de gestar que eu peguei uma especialista na área mesmo, mas eu continuava fazendo porque era orientação médica e da nutricionista. A infertilidade pode ocorrer por várias razões, sendo que uma delas está relacionada à idade da mulher. No entanto, diversos problemas podem afetar a capacidade reprodutiva, tais como endometriose, distúrbios tubários e uterinos, dificuldades na ovulação, entre outros. No caso da Gisele, após buscar ajuda médica, ela descobriu que sofria de uma mutação que é comum em muitas mulheres, a qual impede o organismo de converter o ácido fólico em metiofolato. Algumas coisas precisaram mudar a partir de então. Eu tive adequações na minha alimentação, né? Se eu precisava, por exemplo, taxa de alumínio, eu precisava reduzir algumas formas de preparar o alimento, por exemplo, panelas com alumínio, não dava mais para usar. Desodorantes com aerosol, que geralmente também tem alumínio, não mais usar. Ter cuidado com a água, que às vezes a água vem de uma caixa que tem alumínio. Então, assim, tudo isso é modificação de detalhes que a gente nem imagina, né? Cuidando sempre também do emocional, para não se deixar abalar e achar que aconteceu outras vezes, outras perdas, outros abortos. Por isso que eu falo, é a tríade, né? Corpo, alma e espírito. E espiritualmente também, se enchendo de fé, crendo que poderia acontecer. Planejar uma gravidez é muito mais do que marcar os dias férteis do ciclo, hein, mulherada? Se cuidem! A gente não tem que esperar acontecer alguma coisa.
para depois correr atrás, como infelizmente foi o meu caso, né? Então, se você puder, né, faça isso, se prepare com antecedência, porque é necessário. Gerar uma vida já é um milagre por si só, né? E o útero é a casinha ali do bebê. Então essa casa ela tem que estar muito, muito bem. Com os devidos cuidados, sua terceira gestação foi um sucesso, motivo de celebração e grande alegria. Afinal, Kalel é um presente perfeito, a realização de um sonho. E foi tudo tranquilo. E Kalel nasceu perfeito, lindo. Tá aí, que linda história, né? Tanto que a criadora está aqui emocionada com a criatura, porque é de fato uma mudança de vida que a pessoa vai passar a ter e ajuda na realização de um sonho, né? Ela tinha passado por 2 perdas já, né? Eu falo que eu trabalho com sonhos, né? Então, quando um casal de paciente, eu cuidei do casal, não foi só da Gisele, né? Mas dela e do Daniel. E quando eu falo que quando o paciente chega lá, ele chega para realizar um sonho, né? E aí a gente lidar com o sonho é muito mais delicado. E aí eu sou emotiva, então eu choro na consulta junto com o paciente. É desse jeito. E o legal também é que são pessoas que acabam, a partir desse momento, sentindo ali esse resultado com a vinda do bebê, uma gestação saudável, elas acabam levando essa mudança para a vida, né? Sim, eu tenho vários pacientes que começaram a cuidar ou na gestação, alguns já chegam gestante, ou antes, e começam a melhorar ali a alimentação, tudo, e leva para a vida mesmo. E é uma modificação que fica. Muito bacana, a gente vai continuar entendendo um pouquinho e aprendendo um pouco mais sobre este assunto depois do intervalo. É rapidinho, a gente volta já já. Já de volta com o nosso programa, ainda falando sobre a importância da alimentação saudável para uma gestação, para o preparo para este momento. Então, a gente está recebendo a Anaíta Pertesoli, nutricionista, aqui conosco no Viver Bem. Já conhecemos uma linda história de superação de uma mamãe que teve 2 perdas e agora está com seu bebê nos braços, saudável, feliz e tudo mais. E a gente quer entender, então, um pouco, a fazer esse alerta para o nosso público, Anaíta, de quais são as consequências de uma alimentação ruim, então, né? Além da gestação, no geral, o que pode trazer aí de malefícios para a nossa saúde? Basta olhar para como está a sociedade hoje, né? A gente está vendo muitas pessoas jovens, né, adolescentes, com situações de ansiedade, estresse, tem toda uma questão de imagem também, mas também existem correlações com o preparo da gestação. As atipicidades, que ainda é um ponto de interrogação na ciência, qual é a causa, mas entende-se que alguns estudos mostram que uma má nutrição, uma má metilação de DNA, que só para entender, a Gisele ela tem polimorfismo da MTHFR, que é a enzima que converte ácido fólico para metilfolato. O SUS e muitos médicos ainda prescrevem ácido fólico ao invés de prescrever o metilfolato. E o ácido fólico ele é muito fácil da gente ter acesso na alimentação, até mesmo as farinhas são fortificadas com ácido fólico. Esse ácido fólico em excesso no nosso corpo, ele vai trazer um prejuízo. Também faz mal. Também faz mal. E aí, o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, ele é importante para que a gente fala para metilação de DNA. Mas o que isso significa? Em termos práticos e mais didático, é como se eu ligasse e desligasse o interruptor de alguma doença. Então, quando eu estou metilando esse DNA, eu estou desligando essa doença ou alguma condição. Quando eu não estou metilando esse DNA, eu estou ligando alguma doença ou alguma situação. Vou contar um casinho de um estudo científico que teve, que é bem interessante. Esse estudo eram ratas gêmeas que geraram filhos geneticamente idênticos. Então, as mães tinham genes idênticos e os filhos vieram com genes idênticos. O pesquisador, ele fez uma seguinte diferenciação. Um grupo de uma ratinha, ele deu alimentos metiladores e o outro grupo, ele deu alimentos não metiladores, né? Não teve essa preocupação. Os ratinhos nasceram com cores diferentes,
né? E daí, quando eles nasceram, eles começaram a comer o mesmo alimento. Então, o rato metilado comia a mesma coisa e o rato que não recebeu metilação comia a mesma coisa. Com o passar do tempo, o ratinho que não foi metilado, ele era mais obeso, ele tinha maior glicemia, ele tinha hiperfagia, queria comer mais. E o ratinho que foi metilado, ele era mais eutrófico, mais magrinho, dentro do peso normal, comia menos, tinha todos os controles, era mais saudável. Então, para entender quanto que quão importante é a alimentação e as consequências, desde para obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol, atipicidades e câncer e por aí vai. Então, não tem, é o infinito e além, né, as causas ruins e boas quando a gente pensa na preparação. Aproveitando que você até mencionou a questão da obesidade, que a gente sabe que é um problema de saúde pública no nosso país também, e essas mamães que estão ali acima do peso, estão com sobrepeso e vem a gestação, qual que é o principal aí malefício nesta condição? Muitos. O risco de diabetes gestacional, tanto de riscos para ela quanto para o feto. Para ela, risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, perda gestacional, parto prematuro. Para o feto, riscos de mesmo desorganização aí dessa programação metabólica, de ser uma criança mais propensa a diabetes, de ser uma criança mais propensa à obesidade, e de outros fatores também que podem acontecer da parte cognitiva, comportamental, então é bastante coisa que pode afetar. É recomendado que não tenha uma gestação quando está ali acima do peso, sobrepeso. Não é recomendado. Obesidade nunca foi e nunca será saudável. Tem existido aí uma romantização da obesidade e nunca foi e nunca será saudável a obesidade. A gente não tem que ter aquela neura de ter o corpo de fulana, atlético, não é isso do que eu estou falando. Eu estou falando de que é importante que se tenha maior percentual de músculo e menor percentual de gordura, e isso não significa ter um corpo extremamente musculoso e hipertrófico, né, com hipertrofia. Não estou falando disso. Eu estou falando que a gente tem que ter menos gordura no nosso corpo comparado ao músculo. Isso é saudável, isso sim. Você mencionou também que muitos médicos ainda recomendam o ácido fólico, né, durante a gestação. Há necessidade de suplementação numa gestação? Sim. Antes da gestação, principalmente, quando vai começar a engravidar, tem que suplementar, mas daí não ácido fólico. Quando fala em ácido fólico, é no máximo 400 micrograma. E quando se fala em metilfolato, é o melhor de suplementar antes da gestação. E durante a gestação, não é só no primeiro trimestre por causa do desenvolvimento tubo-neural, é toda a gestação. Toda ela precisa acontecer a suplementação, porque todo tempo a gente está fazendo metilação de DNA. E não só o ácido fólico, como várias outras, B12, B6, B2 e por aí vai. Muito legal esse assunto, muito curioso, realmente. Mais uma vez, a gente entendendo ali a questão da importância de uma alimentação saudável. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente, Obrigada. Viu, Anaíta? Quem quiser te encontrar, pode te encontrar como? No Instagram, Anaíta, aí já vai achar eu, né? Aí _Pedersoli, bem facinho, eu respondo direct, sou bem tranquila. Daí, espero que você de casa tenha gostado do nosso tema de hoje. Sábado que vem nós estamos de volta. Você, um ótimo final de semana, aproveite bem. Olha, opte sempre ali pelas frutas, os legumes, aprenda a lição, viu? Sábado que vem a gente volta, tá? Tchau!